Olá, Doug, por aqui. Nessa aula a gente vai entender quando eu saio no prejuízo de uma operação, onde eu coloco o meu stop, exatamente, como que eu faço para definir quando eu vou sair de uma operação que eventualmente vai para o prejuízo. Isso é muito importante porque isso vai preservar o seu capital e eu quero que você consiga ganhar dinheiro no mercado e não perder dinheiro. Então a ideia toda é entender como que nós vamos entender quanto que eu vou aceitar de prejuízo em uma operação que eventualmente foi errada. Então, nesse vídeo a gente vai entender aqui uns conceitos importantes, tá certo? Duas coisas aqui. Eu posso trabalhar com uma limitação de prejuízo financeira ou uma limitação de prejuízo técnica. Qual a diferença basicamente entre as duas? Eu gosto de olhar primeiro se eu tenho uma região onde o mercado pode continuar fazendo uma movimentação, se eu comprei algo, por exemplo, a $100, certo? E o mercado tem espaço para cair até uma região específica. Eu gosto de olhar o gráfico e entender até onde o mercado pode ir para eventualmente calcular ali quanto que eu posso aceitar naquela operação, tá certo? Bom, vamos dar uma olhada no gráfico de preços aqui da Microsoft agora para a gente entender algumas coisas aqui. Bom, a gente está falando aqui de um gráfico semanal. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico diário para a gente poder entender onde que nós estamos em relação ao preço. A gente nota aqui uma movimentação, uma tendência linda de alta, né? Só esse ano, Microsoft subiu aqui, ó, vamos pegar esse ano aqui, do início do ano, até hoje 20%, né? A gente está falando de 20%. Uma movimentação linda, né? A gente teve uma correção aqui nesse momento, teve uma correçãozinha, deixa eu botar para cá. Teve uma correção aqui de praticamente 8%. Ela não é uma empresa que se movimenta muito porque ela já é uma gigante, né? Então, uma empresa que do tamanho dela é muito mais difícil ela se valorizar, a ação se valorizar tanto assim. Né? Então, diferente de Nvidia, por exemplo, que está subindo 100, 100 e tantos por cento esse ano. Agora, o que eu quero mostrar para você? Se eu estou neste momento aqui no gráfico, como é que eu vou trabalhar essa ação? Eventualmente eu estou muito longe da média, concorda comigo? Eu já fiz um movimento de impulsão, impulsão, uma correção um pouco mais profunda, subiu de novo, voltou, subiu. Eu estou muito mais próximo de um possível topo. Claro que eu não vou adivinhar um topo de mercado, né? Topo é justamente uma região onde o mercado parou de subir. A gente nunca vai acertar onde o mercado vai parar de subir, certo? Agora, eu preciso tomar alguns cuidados. Quando eu olho, vamos voltar aqui no gráfico semanal para a gente entender o raciocínio aqui. Eu não tenho nenhuma região de topo anterior. Olha que interessante isso aqui. Ó. O que eu quero que você comece a entender? Uma vez que eu estou com um gráfico que não tem nada para cima aqui, ou seja, não tem nada que me prenda aqui, ou seja, uma região de topo anterior, por exemplo, aqui, ó, nessa região aqui, ó, nós tínhamos uma região de topo anterior. O que é topo anterior? Ou seja, o mercado subiu até essa região de preço aqui, depois ele corrigiu, depois ele subiu e encontrou essa região de preço aqui de novo. Nota que a gente teve aqui uma lateralização. O mercado trabalhou por algumas semanas nessa região de preço aqui, ó, no final de 2023, e depois ele subiu e está em novos patamares de preço agora. O que eu gosto de pensar? Uma vez que eu, num gráfico semanal, estou longe da minha média de preços, eu tenho aqui, ó, pelo menos 5% longe dessa média de preços. O que eu gostaria de começar a ver antes de fazer operações aqui em Microsoft? O mercado dá uma recuada. Então, o que eu gosto de pensar? Se o mercado está nessa região e eu quero começar a trabalhar com ela, eu preciso entender quanto que o mercado, eventualmente, se eu fizer uma compra, ele pode cair dentro de uma correção natural. Então, veja, ele está aqui ó, a praticamente 5%, 4%. No gráfico diário está praticamente a 4% da minha região, da minha média aqui de 21 dias. Isso aqui é algo aceitável para mim? Se eu eventualmente fizer uma compra nessa região aqui e o mercado cair 4, 5%, está confortável para mim? Estou confortável? Ok, tudo bem. Agora, ele pode perder essa região e descaracterizar essa movimentação de alta? Pode, com certeza. O que acontece? O mercado ele pode subir e pode começar a fazer uma movimentação de queda. Né? Se o mercado, eventualmente,
começar a perder a força compradora, o mercado pode começar a fazer uma queda. Então, eu preciso entender aqui onde seria o meu ponto de saída saudável aqui. Então, eu gostaria de trabalhar com essa região aqui, ó. Se eventualmente eu comprei aqui e o mercado cai até aqui, eu entendo que aqui seria um bom ponto de tomar esse risco. Então, essa região aqui é uma região que seria um possível suporte, né? O que é um suporte? Lá na aula, na análise técnica, a gente entende isso, né? Aqui é uma região onde o preço volta a subir, certo? Então, deixa eu pegar aqui a linha só para a gente desenhar aqui. Se eventualmente o mercado vier até essa regiãozinha desse topinho anterior aqui, tá dentro do que eu aceito. Agora, se o mercado cai e descaracteriza essa movimentação de alta, eu vou estopar a minha operação. Então, eu posso pensar de formas onde eu tenha um ponto de saída plausível caso a minha operação eventualmente vá contra. Por quê? Isso me salva de eventualmente entrar numa operação e o mercado vai continuar subindo ad eterno, e isso não acontece. Então, ter isso muito bem traçado é o que vai te dar condições de, quando perder, para ter pouco, né? Porque o modelo, quando a gente faz as nossas entradas, né? Quando o robô vai fazer a entrada lá no time frame que eu for selecionar para ele fazer a compra, eu não tenho definido lá um stop dentro da ferramenta. Eu posso definir um stop lá embaixo, né? Eu posso definir um stop para cada uma das operações, mas via de regra eu não defino um stop para cada operação. Mas é prudente eu fazer uma leitura e entender que o mercado ele é soberano. E se o mercado eventualmente fizer uma movimentação contra a minha operação, eu preciso entender até onde o mercado pode eventualmente ir para que dentro desse range de movimentação esteja tranquilo. Olha, se o mercado cair até essa região aqui que eu imagino, tá tudo bem, porque depois ele pode voltar a subir, né? Então a gente tem o mercado que faz uma impulsão, faz uma correção e depois, se continuar a movimentação de alta, ele continua fazendo a sua impulsão. Então, isso é muito importante. Então, se eventualmente eu começo a comprar aqui num gráfico de 1 hora, começo a fazer a minha montagem da minha posição aqui para levar essa operação mais para longe e o mercado começa a fazer uma correção e começa a vir trabalhar aqui para baixo, cara, eu quero sair se o mercado fechar aqui embaixo, por exemplo. Para daí, de repente, eu entrar novamente ou se Microsoft se descaracterizar a sua movimentação de alta, eu vou trabalhar com outro papel. Então, isso é muito importante. Essa é a primeira forma que eu gosto de olhar, olhando um gráfico para entender os pontos. E a segunda forma é eu trabalhar com percentuais. Como assim, Douglas? Então, vamos lá. Olha só. Primeira coisa. Se eu estou trabalhando com percentual, eu quero o seguinte, quantas operações eu vou fazer? Depois na aula de planejamento você vai ver exatamente quanto que você vai colocar em cada operação do seu capital. Agora aqui é o seguinte, se eu tenho $500, por exemplo, eu estou trabalhando $500 de capital total, certo? Estou trabalhando com 5 ações. Se eventualmente eu trabalhar com $100 em cada ação, eu não posso me dar ao luxo de perder mais do que 10% em cada uma das minhas ações, certo? Deixa eu mostrar isso aqui, por quê? Isso aqui é tão importante. Se, eventualmente, eu tenho aqui $100 em uma ação, eu vou fazer as minhas entradas totalizando $100. Muito bem. Se, eventualmente, meu preço médio da minha posição, o mercado cair além de 10% da minha operação, né, do meu ponto de entrada, eu vou fazer o quê? Eu vou estopar a minha posição. Por quê? Eu quero garantir que eu estou salvando o meu dinheiro. Por quê? Se o mercado derreter e mudar a minha direção, eu não quero arriscar perder 20, 30, 40, 50% do meu capital. Muita gente acha que o mercado depois volta e aí eu saio no 0 a 0. Entenda o seguinte, é muito mais barato você perder 10% do seu capital ou 5%, dependendo de quanto dinheiro você está alocando, eventualmente 5% é um valor razoável para você, do que você perder 50%, 60%. Se você perder 50%, o mercado tem que subir aí 200% para equalizar aquilo que você perdeu nessa operação, que você está perdendo. Fora o valor, fora o tempo perdido que é você deixar um dinheiro empatado numa operação ali
e simplesmente esquecer aquele dinheiro ali e o mercado depois eventualmente sobe, mas você perdeu todo o período que esse dinheiro poderia estar sendo utilizado em outras operações que muito provavelmente teriam dado lucro muito maior do que esse prejuízo de 10% que você assumiu inicialmente. Então, sempre pense o seguinte, se você perder 10% do seu capital numa operação de $100, por exemplo, você fica ainda com $90 aqui, certo? Então, você perdeu $10 aqui na sua operação, você fica com $90. E isso aqui representa simplesmente do capital total, isso representa exatamente 2%. Olha que interessante. Por quê? Se você tem lá os seus $500 e você perdeu 10, você fica com $490, certo? Deixa eu voltar aqui, ó, para você conseguir ver. Se você perdeu $10 do seu total, isso aqui representa simplesmente 2%, certo? Isso é preservar o seu capital para você conseguir usar esse dinheiro em outra operação. Então veja, $500 menos 2% é igual a 10, ou seja, 490. Então veja, você arriscou, dividiu o seu capital em 5, você arriscou 10% nessa operação, se a operação der errado, você perde 2% do seu capital total. Veja, você está simplesmente fazendo com que o seu dinheiro fique preservado, porque você vai usar esse dinheiro em outras operações. É muito simples. Então aprenda a estopar uma operação. Depois eu vou mostrar a ferramenta e eu vou mostrar onde você coloca o seu stop, como é que você coloca lá na ferramenta para você fazer o seu stop especificamente, tá certo? Agora, entenda que isso é muito importante, porque se você ficar preso numa operação, você comprou e você não colocou o stop, você simplesmente vai, eventualmente, se o mercado virar contra você, você fica muitas vezes ali semanas e meses com o seu dinheiro empatado ali numa operação que você poderia estar simplesmente lucrando muito mais. Bom, vou dar uma olhada na minha tela aqui para a gente ver onde eu faço para estopar a operação. Então, lá na minha máquina virtual, no meu MetaTrader, deixa eu abrir aqui para a gente ver bonitinho. Eu tenho aqui as minhas operações que estão abertas aqui nessa conta. Deixa eu mostrar aqui, ó, embaixo aqui, ó, você tem aqui, ó, a caixa de ferramentas, a aba negociação aqui, ó. Deixa eu fechar aqui, eu vou incluir ela aqui, ó, eu vou fechar aqui só para a gente incluir ela, caso você não consiga encontrar ela aqui na sua máquina virtual, no seu MetaTrader, tá? Então vamos aqui, ó, vamos clicar aqui, ó, em exibir, aqui, ó, barra de ferramentas, deixa eu ver aqui, não, desculpa, aqui embaixo, caixa de ferramentas, aqui, ó, Ctrl T ou caixa de ferramentas. Você tem aqui, ó, a aba negociação, tá certo? Então aqui, ó, o que eu quero mostrar para você? Nota que nós temos várias operações aqui que estão em andamento e aqui, ó, nós temos as operações que estão negativas nesse momento. Então a gente tem a operação que está positiva aqui, ó, em NVIDIA, né? NVIDIA que está dando aqui um lucrinho de 23%, 23% e a outra 24%. E nós temos algumas operações aqui, ó, por exemplo, em Visa, tem uma operação em Visa aqui que está no positivo e tem 4 operações aqui em Visa, 4 entradas aqui em Visa que estão negativas, certo? Minha saída está aqui em cima, deixa eu diminuir aqui para a gente conseguir ver juntos aqui, ó. Muito bem. Muito bem, deixa eu colocar aqui no cantinho aqui e a gente vai conversando assim. Muito bem, aqui está Visa, aqui está o meu preço de Visa, essa entrada que ele fez aqui está no positivo e as demais entradas que foram feitas ao longo do passado aqui estão negativas. Então foi feita outra entrada aqui tem saída, tudo bem, beleza. O que eu quero mostrar para você? Digamos que eu quisesse fechar essas operações aqui, ó. Eu simplesmente venho aqui e clico no X aqui, ó. Agora o mercado está fechado, ele não vai sair da operação, tá? Mas basta você clicar no X aqui, ó. Ele vai sair da operação e vai fechar essa operação. Simples assim, tá certo? Então, digamos que eu tivesse estipulado aqui que o meu limite a minha saída aqui é de, sei lá, 7%. Estou perdendo aqui 7,86%. Bom, Douglas, é a minha saída aqui. Eu posso vir aqui e fechar a operação. Ou eu venho e já deixo aqui a minha saída feita aqui embaixo, ó, no meu stop loss. Ó. Deixa eu abrir essa posição aqui, ó. Stop loss é perda máxima, tá certo? Isso aqui é muito importante você entender,
porque você já pode deixar isso programado aqui na própria ferramenta para ele fazer a saída automaticamente. Então, digamos que ela está aqui em 273.410. 273 aqui, 410. Digamos que eu queira sair, deixa eu ver, 218, 275, deixa eu sair essa operação de baixo aqui, Visa, muito bem. Aqui, ó, 285, certo? Muito bem. Digamos que eu queira, se o mercado cair abaixo de 250, então eu vou olhar lá no gráfico, vamos olhar no gráfico aqui para a gente fazer junto aqui, ó, Visa, então eu vou abrir Visa, certo? Então deixa eu abrir aqui o gráfico de Visa, pode ser esse gráfico aqui, muito bem. Ela está aqui, ó, 265, perfeito? Perfeito. Digamos que eu queira um stop de 1, 2, digamos que eu aceite perder até 3%. Eu quero um stop de 3% que seria abaixo desse fundo aqui. 2,98%. Vamos colocar 3% lá de saída, ou seja, lá no 255. Então eu venho aqui no gráfico e coloco aqui 255. E aí, 255. E aí ele vai colocar aqui, ó, agora ele está fechado, né? Porque o mercado está fechado, mas eu daria o ok aqui, ele colocaria aqui o meu stop loss aqui na posição. Isso é muito importante, isso faz com que você consiga colocar no gráfico exatamente os preços que você já quer sair da operação, tá certo? Isso é muito fácil, muito simples de fazer, basta você ir ali e colocar. Espero que você tenha então entendido como fazer para definir quando você vai sair de uma operação, como você vai calcular o stop da operação. Isso vai salvar muito do seu dinheiro para você não ficar ali perdendo numa operação que você poderia estar colocando dinheiro em outra operação, em outra ação e surfar colocando dinheiro no bolso. Tá certo? Vejo você na próxima aula.